Olá, programadores, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fábio e essa é a nossa primeira aula do curso de HTML5. Antes de mais nada, você deve baixar um editor de códigos, caso você ainda não tenha. Eu vou usar o Notepad++. Se você quiser usar algum outro, pode usar o Sublime Text, que é muito bom, ou o Brackets. Qualquer um dos três, eles são gratuitos, você encontra no site e baixa aqui. É só fazer o download e instalar na sua máquina. Bom, pessoal, antes da gente começar nossa primeira aula, caso você tenha curiosidade em saber de onde eu tiro as informações que eu vou passar para vocês aqui no curso de HTML5, é só você visitar dois sites. O primeiro é o site da W3C e o outro é o site W3 Schools. Que sites são esses? A W3C é uma organização internacional que cuida dos padrões para desenvolvimento web. Então, se você quer ser um programador web, saiba que existem alguns padrões que devem ser seguidos, que é essa organização W3C quem cuida disso. E o W3 Schools é um site desenvolvido especialmente para programadores web. Lá você vai encontrar alguns tutoriais, algumas referências e temas voltados para a programação web. Só que o W3 Schools ele é todo em inglês, então você vai precisar ter um conhecimento aí pelo menos básico de inglês para entender o conteúdo do site, tá? E no nosso canal, que é o FSN Desenvolvimento Web, você vai ter o mesmo conteúdo, porém em forma de vídeo, para que a sua compreensão seja um pouco mais fácil, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o site da organização W3C. Se você quiser ficar bem informado e atualizado com relação ao mundo da programação voltada para a web, visite sempre esse site. E esse daqui é o site W3 Schools, que é o site também voltado para programadores web, onde você encontra tutoriais com relação à linguagem de programação web, ok? Bom, pessoal, em primeiro lugar, vamos criar uma pasta aqui na área de trabalho, para ficar mais fácil de a gente trabalhar, pode ser aqui mesmo. Vamos dar o nome para essa pasta de curso de HTML5. Bom, vamos entrar na pasta. Já vamos criar duas pastas novas, depois eu vou explicar para vocês o porquê. A primeira pasta vai ser imagens. Vamos criar mais uma pasta, que vai ter o nome de CSS. No decorrer do curso vocês vão entender o porquê. Vou minimizar aqui. Bom, eu vou usar o Notepad++, tá? Já estou com um documento novo aqui aberto. E aí é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que você deve fazer aqui no Notepad++, não sei nem se já está configurado, vamos ver agora. Eu venho aqui em formatar, escolho a opção codificação em UTF-8, depois vocês vão saber o porquê disso. Linguagem eu vou escolher aqui H e HTML. Então, para você que nunca programou em HTML, é o seguinte, toda linha de código a gente inicia com um sinal de menor e depois termina essa linha de código com um sinal de maior, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai digitar é informar que tipo de documento nós estamos trabalhando, e no nosso caso é o HTML. Então, sinal de menor para iniciar, e aí exclamação, e vamos digitar a tag doctype, que significa tipo de documento, que no nosso caso é HTML. A próxima linha é iniciar com a própria tag HTML. E agora vamos informar qual é a linguagem de origem que nós estamos usando. No nosso caso, é o português do Brasil. Então vamos utilizar a tag lang, de language, sinal de igual e entre aspas duplas, pt-br. Que quer dizer o quê? PT de português e BR de Brasil. Próxima tag é a tag head, que é o início do cabeçalho do nosso documento HTML. Depois vamos dar um título para o nosso site, que é aquele nome que vai aparecer lá no topo do seu navegador. Para isso, a gente utiliza a tag title. E aí, cabe uma observação valiosa aqui. Toda vez que você abre uma tag, você deve fechar ela depois, assim como a tag head. Em alguns casos, tem tags que não tem fechamento, tá? E como que a gente fecha? Eu usei aqui a tag title, depois é só eu colocar uma barra antes da tag. Então, eu uso title e depois barra title. E aqui é onde eu vou colocar o título do nosso site. Vamos colocar curso de HTML5.
A próxima linha é o que eu falei que ia explicar depois com relação aqui à formatação em UTF-8, tá? Que é o seguinte, como nós estamos utilizando a linguagem portuguesa do Brasil, a nossa língua tem alguns caracteres especiais, que é o C cedilha e as letras com acento. Então nós temos que informar ao navegador que esse site deve aceitar esse tipo de caractere, utilizando a tag metacarset. Sinal de igual e entre aspas duplas, UTF-8. A gente pode aqui já fechar a tag head, embora tenha algumas outras coisas que a gente pode colocar aqui também, mas inicialmente vamos só até aqui. Então, fechando a tag head, como eu expliquei anteriormente, só colocar a barra e repetir a tag. A partir desse ponto é que começa o conteúdo do nosso site, que é depois da tag body. E já vamos fechar a tag body. E por fim, fechar a tag HTML, que foi a primeira que nós digitamos. E como eu disse, aqui no meio, entre a tag body e a tag fecha body, é aqui que vai ficar todo o documento do nosso site. Imagens, textos, vídeo, áudio, todo o conteúdo vai ficar aqui. Então, vamos fazer o primeiro teste? Vamos colocar aqui, por exemplo, aquela frase que todo mundo coloca quando está programando. Olá, mundo. Vamos colocar aqui uma exclamação no final, que não vai mudar nada. E agora nós vamos salvar esse documento. Todo documento HTML você salva com a extensão .html. E, em específico, essa página, essa primeira página, como vai ser a página principal do nosso site, é aquela primeira página que vai abrir quando o usuário final acessar a nossa página, nós temos que salvar essa página obrigatoriamente com o nome de index. Então essa página vai ter o nome de index.html. Então nós vamos vir aqui em arquivo, salvar como, lembrando que nós criamos a pasta lá na área de trabalho. Então vamos vir aqui na área de trabalho, curso de HTML5, vamos salvar como index.html. Agora vamos aqui na nossa pasta. Pode perceber que já tem o arquivo index e ele já colocou até um ícone do tipo de documento, que é um tipo de documento HTML. Como o meu navegador padrão é o Google Chrome, ele já colocou o ícone do Google Chrome. Vamos abrir então esse arquivo. Está aqui, Olá Mundo, que foi o texto que a gente digitou, e o título do nosso site, curso de HTML5. Bom, pessoal, criamos aí o nosso primeiro texto do nosso site. Só que é o seguinte, antes da gente colocar qualquer coisa no site, a gente precisa criar primeiro um objeto que nós chamamos de div. O que é uma div? É como se fosse uma caixa, e dentro dessa caixa é onde nós colocamos os objetos. E como que a gente cria essa div? É muito fácil. Vamos voltar aqui no nosso navegador, no nosso editor, e fazer o seguinte. Depois do body, que é aqui que fica todo o conteúdo do site, como eu falei anteriormente, vamos criar essa div. Como a gente faz isso? Simplesmente digitando div e barra div, que é para fechar ela. Pronto, ela está criada. E entre o div e barra div é onde nós colocamos o conteúdo. Qualquer tipo de conteúdo, tá? Vídeo, texto, imagem, link, menu, enfim. Vamos criar aqui, vamos colocar um texto aqui, curso de HTML5. Vamos apagar aqui esse Olá Mundo. Vou salvar. Vamos voltar aqui no navegador. Vamos atualizar. Curso de HTML5. Visualmente não aconteceu nada, só mudou o texto. Isso porque nós não demos nenhuma formatação para essa div, ok? Então, como que funciona a formatação? Nós criamos a div, mas não para por aí. Nós temos que dar um identificador para essa div. Nós temos duas formas de fazer isso, criando uma ID ou uma classe. E qual que é a diferença entre os dois e quando usar um e quando usar outro? Bom, quando nós formos formatar essa div, nós precisamos identificar ela primeiro para saber qual a div nós estamos formatando. Então,
No nosso site vão existir várias divs, várias caixas, que nós damos o nome de div. Por exemplo, nós vamos ter uma div que vai ser o topo da nossa página, uma div onde vai ter o menu, uma div onde vai ter um menu lateral, uma div onde vai ter o conteúdo principal do site, uma div onde vai ter o rodapé. Então, cada div vai ter uma configuração diferente, uma formatação diferente. Então, eu tenho que identificar essa div para que depois eu possa formatar individualmente cada uma delas com a sua própria formatação. Ok? Só que existem alguns casos em que algumas divs vão ter a mesma formatação, a formatação idêntica, o mesmo tamanho, a mesma altura e largura, mesma cor de fundo, mesma borda, caso tenha. E aí, nesses casos, a gente cria uma classe, tá? Porque a classe a gente pode repetir as divs e colocar o mesmo nome para elas, para que a gente possa fazer a formatação uma vez só. Por exemplo, se eu tenho 4 divs que tem a formatação igual, eu não preciso, né, criar uma formatação 4 vezes. Eu faço uma vez só e atribuo essa formatação para todas as 4. Mas para que isso funcione, só dá para fazer isso na forma de classe. Se eu criar uma div e dar uma classe para ela. Agora, quando eu quero uma formatação individual específica para cada div diferente, aí eu crio uma ID. Se ficou confuso, se ficou muita informação assim ao mesmo tempo, fica tranquilo, no decorrer do curso vocês vão entender perfeitamente o que eu quis dizer, porque não é difícil de entender, ok? Bom, então nesse caso aqui, pessoal, vamos dar um identificador para essa div, criando uma ID. Vamos lá, ID, sinal de igual, e entre aspas duplas você vai dar um nome para essa ID que vai ficar relacionado a essa div em específico. Vamos colocar o nome aqui de caixa, por exemplo, só para exemplificar. Bom, no HTML5, muita coisa a gente não faz mais no HTML, e sim através de uma outra linguagem, que nós chamamos de CSS3. Tem duas formas de a gente trabalhar com CSS. Nós podemos embutir o código CSS no próprio documento HTML, e podemos também usar um arquivo externo, que seria um nome estilo.css, style.css, enfim, que é o que nós vamos trabalhar. Nesse caso, como é só um exemplo e é só essa div que eu vou formatar, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso dentro do próprio documento HTML. Então vamos lá. Antes de fechar aqui a tag head, nós vamos usar a tag style. Depois vamos fechar essa tag. E é aqui, entre o style e o /style, que nós vamos formatar essa div, tá? Pode ser formatar a div, formatar o texto, formatar a imagem, enfim. Mas no nosso caso a gente vai usar documento externo. Bom, quando a gente cria uma ID, você chama essa ID depois no documento CSS através do cerquilha, ou jogo da velha. Cerquilha e o nome da div, que nós demos o nome de caixa. Quando você cria uma classe, você chama ela com um ponto. O ponto e o nome da classe que você criou. No nosso caso é ID, então vamos chamar com o cerquilha ou jogo da velha. Como eu falei, em seguida coloca o nome da ID, e aí você abre e fecha as chaves. Agora, para que a gente possa ver, né, essa div no nosso navegador, porque como vocês viram, visualmente nada acontece, mas ela está aqui. Então vamos dar uma largura, uma altura e uma cor de fundo para essa div. Vamos lá. A largura a gente determina através do comando width. Width, 2 pontos, vamos colocar 200 pixels de largura. Pixels você coloca px. A altura é o comando height. 2 pontos, vamos colocar também 200 pixels. Só para que vocês vejam, ó, vou salvar e vou atualizar. Ainda não está vendo nada, porque não tem uma cor ainda. Porém a div já foi criada e ela já está aqui na tela. Só que a gente não consegue ver. Então, para que a gente consiga visualizar, vamos dar uma cor de fundo para essa div. Comando color. Opa. Não, isso aqui é para texto. Background color. 2 pontos. E aí é o seguinte, existem 3 formas de a gente atribuir uma cor aos objetos. A gente pode colocar a cor em inglês, em hexadecimal e em RGB.
No decorrer do curso, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Inicialmente, vamos colocar em inglês. Vou colocar uma cor cinza. Um cinza escuro. Gray. E no final, o ponto e vírgula, da mesma forma que eu coloquei aqui em cima. Você sempre termina assim com ponto e vírgula, tá? Vamos salvar, agora atualizar. Pronto, está aqui a div. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos posicionar essa div onde a gente quiser lá na tela do navegador. Mas para isso, a gente precisa especificar primeiro qual é o tipo de posição que essa div vai ter. Existem 3 tipos de posição. Posição absoluta, relativa e fixa. Então a gente coloca position. Inicialmente, vamos falar da posição absoluta, que é o absolute. Ponto e vírgula. E agora é o seguinte, suponhamos que eu queira que aquela div tenha um espaçamento de 200 pixels da esquerda, por exemplo. Se eu quero da esquerda, então vou colocar left. 2 pontos e a quantidade em pixel como eu quero. 200 pixels. Salvar. Agora vamos atualizar. Perceba que agora ela distanciou da margem esquerda em 200 pixels. Se eu quiser 200 pixels da direita, é meio óbvio, né? Só eu colocar right. Vamos salvar. Agora vamos atualizar. Ela tem agora 200 pixels de distância, porém da direita. Se eu quiser do topo, é só eu colocar top. E ele vai distanciar também 200 pixels do topo. Só que é o seguinte, quando eu atualizar, essa div ela vai voltar para o lado esquerdo. Por quê? Porque por padrão ela já se alinha à esquerda. Se eu quiser uma distância do topo e também da esquerda ou da direita em específico, é só acrescentar mais uma linha aqui e informar de qual lado eu quero distância, da esquerda ou da direita. Vamos colocar da direita, da esquerda, por exemplo, left. Um left de 100 pixels. Ponto e vírgula, vamos salvar. Quando eu atualizar, vocês vão ver que ela vai ter os 300 pixels do topo e os 200 pixels da esquerda. 200? Não, foi 200 do topo e 100 da esquerda. Isso aí. Agora é só você fazer os seus próprios testes. Muda, por exemplo, a altura, a largura, a cor de fundo, que é só você colocar em inglês que ela vai mudar. Posiciona essa div em vários lugares que você quiser colocar. Enfim, dá uma pausa no vídeo, apaga o que você fez, o que você digitou e refaz para você poder memorizar. É como diz aquele velho ditado que todo mundo conhece, né? A prática leva à perfeição. Então, quando você for criar um documento novo, agora que você está iniciando, não copia e cola não, digita manualmente, tá? Só que a partir das próximas aulas, nós não vamos incluir o código CSS aqui dentro do HTML5. Nós vamos criar um arquivo externo, tá? Só que não nessa aula. Ok? Não vou criar aulas muito longas para não ficar cansativo, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade de divs e nós vamos criar um layout usando somente divs, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.